Olá, eu sou a Luana, faço parte da turma do segundo ano C e hoje nós vamos comentar de um assunto que tem um marco histórico muito grande, é a Revolução Industrial, que surgiu na Inglaterra no final do século XIX para o início do século XX, e a partir desse contexto da Revolução, houve o advento da máquina a vapor, a indústria têxtil e locomotiva. Então, ainda em relação à Revolução Industrial, quando ela surgiu, a produção ela deixou de ser artesanal, como era antes, e ela começou a ser manufaturada. Além disso, os produtos eles começaram a ser produzidos em larga escala para a sua comercialização. A segunda Revolução Industrial iniciou no século XIX, com a queda da hegemonia inglesa, que estava sendo substituída por outras nações como a Alemanha e Estados Unidos, e prolongou-se até o século XX. Os principais adventos desse período foram o descobrimento da eletricidade e o motor a combustão, gerando a indústria automobilística e as demais. Gente, já na terceira Revolução Industrial, ela foi bastante interligada com a tecnologia. Ela teve início no finalzinho da década de 70 e era super interligada com a robótica e a telecomunicação. Ela era tão interligada no modo de produção com a tecnologia que ficou conhecida como Revolução Técnico-Científica. Atualmente vivemos uma nova etapa por processo produtivo por causa da globalização e os meios modernos, proporcionando um mercado exigente para ter profissionais com autoconhecimento e eficaz. A primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra no século XVIII, entre 1780 e 1830. A segunda Revolução Industrial ocorreu por volta de 1870 e a terceira Revolução Industrial ocorreu no início da década de 1970, tendo como base a alta tecnologia, a tecnologia de ponta. De um modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico industrial, como também as relações sociais e a relação entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, dos padrões de consumo e no meio ambiente. A primeira Revolução Industrial representou uma nova organização do modo capitalista. O homem, ao ser substituído por máquinas, ele saiu da zona rural para ir para outras cidades em busca de novas oportunidades, dando início assim a um processo de urbanização. A segunda Revolução Industrial teve como principais consequências, mediante o avanço tecnológico, o aumento da produção em massa em bem menos tempo. Consequentemente, ocorreu o aumento no comércio e a modificação nos padrões de consumo. Foram várias as consequências da Revolução Industrial. Houve um aumento na produtividade, mudanças em relação ao trabalho e alterações no modo de vida e consumo da sociedade. Causas. Bom, chamamos de Revolução Industrial o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, a energia humana pela energia motriz e a produção doméstica ou artesanal pelo sistema fabril. A expansão do comércio internacional dos séculos XVI e XVII trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Isso permitiu a acumulação do capital, capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo de instalação nas indústrias. A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para o aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para as indústrias. Verificou-se que se obtinha maior produtividade e se aumentava os lucros quando se empregavam máquinas em grandes escalas. O longo caminho de descobertas e invenções foi uma forma de distanciar países entre si, o que se diz respeito ao poder político e econômico. Afinal, nem todos se industrializaram ao mesmo tempo, permanecendo fornecendo sempre matéria-prima e produtos agrícolas para os países industrializados. Na Inglaterra, no século XVIII, acontecia a Revolução Industrial e o Brasil ainda fazia parte da colônia portuguesa e assim se distanciou do processo de industrialização. Após a independência, houve apenas iniciativas isoladas em instalar indústrias no Brasil.
No começo do século XX, fábricas têxteis principalmente surgiram em São Paulo e no Rio de Janeiro. A industrialização no Brasil, contudo, só começou verdadeiramente em 1930, 100 anos após a Revolução Industrial Inglesa. A Revolução Industrial garantiu o surgimento de indústrias e também consolidou a formação de capitalismo, e é responsável por grandes transformações no processo produtivo e na relação de trabalho. A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção das mercadorias. Antes do surgimento da indústria, o modo de produção utilizado era o modo de produção manufatureiro, que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Era um modo de produção manual. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Datas. A primeira Revolução Industrial foi do ano de 1760 até meados de 1850. A segunda Revolução Industrial foi de 1850 até 1945. A terceira foi de 1950 até os dias de hoje. A Rússia e a Europa Oriental, tal como Portugal e Espanha, permaneceram essencialmente agrárias. Entretanto, esses países entraram no processo de industrialização a partir do início do século XX, especialmente os russos que participaram atentamente da Primeira Guerra Mundial. O trabalho artesanal diminuiu e deu lugar às produções de mercadoria industrializadas, e assim as produções passaram a ser feitas em menos tempo. No campo dos transportes surgiram sistemas avançados como a navegação por barco a vapor, a criação das ferrovias e do carro. O tempo de viagem encurtou radicalmente, a quantidade de pessoas transportadas nos trens e nos barcos passou a aumentar radicalmente. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como mudou o estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. E é isso. A invenção de máquinas e mecanismos, como a lançadeira móvel, a produção de ferro com carvão de choque, a máquina a vapor, a fiandeira mecânica, o tier mecânico, causaram uma revolução produtiva. Os avanços da medicina e sanitária e o controle das epidemias favorecem o crescimento demográfico, aumentando assim a oferta de trabalhadores na indústria. O novo método agrícola ele permitiu um aumento na produtividade e da racionalização do trabalho. Assim, muitos camponeses eles acabaram deixando as suas terras ou foram expulsos para trabalhar nas cidades grandes e assim conseguir empregos nas novas indústrias.